Bom, eu vou trazer agora um outro aspecto que envolve também a repercussão e o posicionamento de lideranças. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ele defende a criação de uma comissão mista para negociar com os Estados Unidos uma solução para essa tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, que deve começar a valer a partir do dia 1º de agosto. A nossa produção também separou um trecho da fala do governador de Goiás. Vamos acompanhar. Essa queda de braço, ela só traz prejuízo ao povo brasileiro, tá certo? Eu sugeri ao presidente da Câmara, certo? E também ao presidente do Senado, falando em nome do Congresso Nacional, que realmente constituísse uma comissão, tá? E que buscasse o diálogo, o entendimento, tá certo? Para que essa situação tarifária, tá certo? Não viesse de maneira nenhuma da maneira como foi colocada de um lado e nenhum outro, tá bom? Até porque não cabe neste momento uma atitude provocativa e nem um aumento da carga tributária. O que nós precisamos neste momento é de ofertar ao brasileiro a condição de tranquilidade. Ninguém suporta mais esse quadro em que está se vivendo o país, tá certo? De um governo também que, ao mesmo tempo, não faz por onde, tá certo? Poder fazer como outros países. Aí, governador de Goiás, Ronaldo Caiado, defendendo a criação de uma comissão com integrantes do Congresso Nacional para negociar as questões que envolvem essa taxação do governo norte-americano aos produtos brasileiros. Dávila, Caiado fala que é preciso superar essa queda de braço. Ele disse que sugeriu aos presidentes das duas casas a criação dessa comissão e ele disse que não cabe uma medida provocativa. Entendo que ele faz menção à lei de reciprocidade, devolver na mesma moeda, taxando também os produtos norte-americanos que entram aqui no Brasil. Enfim, ele fala que é preciso oferecer tranquilidade para a população. Você acha que esse é o caminho mais adequado, sugerido pelo governador de Goiás? Mas não é por meio de comissão, não, Canhato. Comissão tem... Quando pensa em criar comissão de governo, parece que eles têm eternidade para negociar. A gente tem até o 1º de agosto, a data está aí. Então, é fundamental que esta negociação seja conduzida pelo setor privado e associações de classe em parceria com o governo. Mas tem quem que liderar isso? São os empresários e as associações de classe. Eles é que estão com a faca no pescoço. Eles é que precisam resolver esse negócio imediatamente, senão vai ter um enorme impacto na balança comercial, no balanço das empresas, na perda de negócio. Então, assim, você tem que deixar a negociação ser liderada por aqueles que conhecem o assunto a fundo, o setor a fundo e que tem esse senso de urgência. Porque se for depender de burocrata, a gente está perdido. Esse negócio vai estourar o prazo do dia 1º de agosto e o Brasil vai sofrer a sanção dessas tarifas de 50%. Então, é preciso, sim, criar, eu não digo comissão, mas precisa juntar o setor privado para que tenha esse senso de urgência e o governo venha a reboque, e não vice-versa. Não é o governo liderando e convidando as empresas privadas, setoriais e associações de classe para dar opinião, porque eles não sabem nada. Quem sabe é quem está sofrendo na ponta, e quem está sofrendo na ponta hoje é o setor privado, com essa potencial tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros a partir do dia 1º de agosto. Eu vou parafrasear o ex-ministro da Economia, Beraldo. Você concorda com o Dávila? Tem que ser uma comissão mais Brasil e menos Brasília? Comissão é um negócio que você cria quando você não quer resolver o problema. O Dávila tem razão. Não dá para burocratizar esse assunto, porque não dá tempo. Simplesmente não há tempo para esse tipo de coisa. E veja, olha a diferença de atitude, Canhato. Você lembra que houve um encontro na Casa Branca com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que foi um encontro televisionado, foi extremamente constrangedor. J.D. Vance, se não me engano, estava presente, foi muito duro com Volodymyr Zelensky. O Volodymyr Zelensky se colocou ali numa posição meio governo brasileiro, querendo fazer bravata e tal, e saiu de lá com um pipinaço na sua mão e depois, não muito depois, teve que voltar rabo no meio das pernas, mansinho, para poder conversar, se entender
e passar uma mensagem de entendimento entre o governo da Ucrânia e o governo dos Estados Unidos. Portanto, não há a menor hipótese do Brasil, na base da bravata, conseguir algum tipo de avanço, porque é muito fácil para o governo americano bancar essa posição dura em relação ao Brasil. É muito fácil para o governo norte-americano, inclusive, ampliar medidas contra o Brasil. E o Brasil vai fazer o quê? O Brasil só tem a perder com isso. Portanto, é preciso ter muita calma para encaminhar a conversa, mas o encaminhamento da conversa ele é urgente e não há tempo de fazer esse tipo de proposta de comissão, etc. Aí você tem toda a razão, Canhato. É bem menos Brasília e bastante mais Brasil, como também trouxe o Dávila. As empresas, os setores empresariais têm que liderar esse processo, porque se eles não fizerem com agilidade, eles estão lascados. Mas é interessante isso, Dávila, porque se você abre muitas frentes de negociação, pode acontecer de cada um acertar uma coisa, né? E aí, no final das contas, setores vão bater cabeça, inclusive, o governo prometendo uma coisa, o setor ou os representantes de determinado setor entendendo que é preciso pegar um outro caminho, enfim. Como organizar várias frentes de negociação? Porque o Congresso Nacional pensa em criar uma comissão. Os empresários possivelmente vão fazer uma outra negociação. Os estados pensam também em abrir negociação diretamente com os Estados Unidos. O presidente da República falou em criar uma comissão com a participação de figuras do governo e empresários. E aí, 3, 4, 5 frentes de negociação, fico imaginando a autoridade americana. Mas, de novo, já falei com você, isso é 5 minutos. Mas você tem razão, Canhato. Por isso que essa bravata, quanto mais tempo demorar, pior, porque está comendo os dias que a gente tem de negociação. Então, o governo, por exemplo, do estado de São Paulo não vai ficar esperando. Brasília, se ficar 3 dias falando de bravata, a comissão, vai começar a agir. Ou seja, e isso é muito ruim. Se começar a agir todo mundo de maneira descoordenada, uma coisa que pode acontecer é essa grande reunião dos governadores que hoje seus estados vão sofrer demais com isso. Então tem que juntar o Caiado com o Tarcísio, com o Mauro Mendes lá de Mato Grosso, com o Rio do Mato Grosso do Sul, com o Ratinho lá do Paraná. Capaz que faça ali um negócio de 4, 5 ali e vamos nós 5 aqui liderar o processo. É preciso agora iniciativa, pouca conversa e muito trabalho. Por isso que eu estou dizendo, a gente está gastando tempo com narrativa. Não, a gente devia estar, o cronômetro já começou a funcionar ontem. A gente tem que estar correndo atrás, onde é que está a turma da VEG, onde é que está a turma da Embraer, onde é que está a turma do café, lá laranja. Vamos sentar aqui, ó, qual é a estratégia? Vocês têm 48 horas para dizer quais são as tarifas importantes, quais são os insumos, onde é que a gente tem que conversar e começar a atuar. Inclusive fazendo pressão nesses estados que vão ser muito prejudicados. A turma da laranja devia estar conversando já com o governador da Flórida. Falou, ó, vocês vão perder aí 60 a 100 mil empregos se não conseguir comprar a laranja da gente. Então, também tem que encontrar qual é o parceiro do outro lado para ajudar também a pressionar o governo americano do outro lado. Então, é preciso agora visão estratégica, senso de urgência. E é óbvio que isso não virá de Brasília. Então, é o setor privado que é organizado com as associações de classe e esses governadores que querem resolver o problema que precisam entrar em campo para liderar o processo. Pois é, a gente vai fechar a discussão sobre esse tema, mas só o último giro aqui com os nossos comentaristas, porque é preciso fazer uma projeção para o processo eleitoral, de que maneira esse assunto pode cooptar o debate. Claro que a gente tem que esperar exatamente o que vai ser feito, né? Esperar pelo menos até o dia 1º de agosto, mas a gente observa teses crescendo, ganhando corpo, teorias, grupos se apoiando em uma narrativa, apontando o dedo para outro grupo, e muitos entendem que o capital político de algum grupo pode se esfarelar ao longo das próximas semanas, ou até grupos de teses e narrativas podem ser turbinadas a partir de agora. Beraldo, qual é a projeção? Quais os alertas que você gostaria de fazer para a nossa audiência em relação às próximas semanas, quando a gente olha para essa temática que envolve o anúncio dos Estados Unidos, mas também para política doméstica e para aqueles grupos que tentam capitalizar alguma coisa a partir desse anúncio? A impressão que eu tenho é que
há uma certa confusão de ambos os lados, porque os dois lados estão buscando ver como conseguem tornar o outro pior. E quando se faz isso, você vai se afastando do razoável, do bom senso. Veja, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, ele leu uma manifestação, uma carta que fez sobre essa situação, tomando para si o crédito de ter conseguido, junto ao governo norte-americano, a imposição de tarifas ao Brasil. E coloca isso num contexto de que conseguiu passar para o governo americano o entendimento de que, para que o Supremo Tribunal Federal possa agir da forma que age, causando esse desequilíbrio institucional que existe no Brasil, é porque ele está sustentado também por empresários, por setores empresariais. Só que quando a gente olha para esse cenário, a gente vê, por exemplo, o agronegócio sendo extremamente atingido, e há de se pensar, quer dizer, é uma sugestão de que o agronegócio é aliado de Alexandre de Moraes e está patrocinando esse desequilíbrio institucional no Brasil. A própria Embraer, o principal acionista da Embraer é norte-americano. Então, quer dizer, ali houve uma articulação para que os Estados Unidos tomasse uma medida que vai prejudicar um investimento, uma empresa controlada por norte-americanos. Então, assim, tem muita confusão aí e a gente vê que há um esforço de cada um apontar o dedo para o outro e colocar o outro numa situação de desgaste, mas quem acaba prejudicado com isso é o bom senso, porque da mesma forma, do outro lado, a gente vê todo esse esforço de criação de narrativa por parte de representantes do governo e do próprio presidente da República, sendo que a situação econômica brasileira é desastrosa por obra do próprio governo. E a relação com os Estados Unidos é horrorosa por conta do próprio governo. O governo que pavimentou o ambiente para que essas medidas fossem tomadas contra o Brasil. Não há como se fugir dessa responsabilidade. Primeira-dama brasileira mandando um ministro de Donald Trump para aquele lugar com palavras de baixíssimo calão. Então, assim, realmente o que vemos nessas manifestações é que o bom senso, a clareza, ficou em segundo plano. E isso é muito ruim, obviamente, porque atrapalha para as pessoas entenderem o que de fato está acontecendo. Pois é, uma pessoa da nossa audiência, inclusive, comentou um post feito por Eduardo Bolsonaro em que ele pedia que os seguidores dele colocassem um agradecimento ao presidente Donald Trump. E muitas pessoas colocaram um comentário, mas espera aí, eu vou agradecer pelo anúncio da taxação que vai prejudicar o Brasil, enfim, são os questionamentos que as pessoas fazem. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta com mais análise e mais discussão. Eu conto com você, é super rápido, hein? Voltaremos em 1 minuto e 10. Até já.